A escolha do coito. A decisão de permanecer em Angicos, naquele fatídico mês de julho, selou o destino, não apenas de Virgulino Ferreira da Silva, mas de todo o ciclo do cangaço no Nordeste brasileiro. Foi um momento de desídia, uma pausa fatal na vigilância que havia sustentado a lenda de Lampião por mais de 2 décadas de perseguições implacáveis. Aquele assentamento temporário no município de Poço Redondo, em Sergipe, deveria ser um refúgio intransponível, mas tornou-se, por uma falha de cálculo tático, o local da aniquilação. O sertão, antes vasto, seco e inatingível, encolhia a cada dia que passava. As volantes policiais, as forças de repressão estatais haviam deixado de ser patrulhas errantes e desorganizadas, transformando-se em máquinas de caça calibradas, financiadas e incentivadas por uma determinação governamental inédita. Uma nova estratégia de inteligência baseada na infiltração discreta, na coação de coiteiros e no uso de informantes remunerados, tecia uma rede fina e quase imperceptível ao redor dos principais líderes cangaceiros. O inimigo não era mais barulhento, não atacava em colunas desorganizadas que podiam ser ouvidas a léguas de distância. O inimigo tornou-se meticuloso, silencioso e cirúrgico. A nova polícia volante, equipada com armamento moderno e, crucialmente, com mapas de apoio logístico fornecidos por traidores, representava uma ameaça de natureza distinta, invisível até que fosse tarde demais. O cenário era o final da década de 1930. O Brasil caminhava sob a égide da Era Vargas, um período de centralização do poder que não tolerava mais focos de insurreição ou banditismo que pudessem minar a autoridade central. O cangaço, embora ainda ativo e temido em regiões remotas da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, sentia o peso da repressão coordenada. Virgulino Ferreira, conhecido universalmente como Lampião, e seu grupo representavam o último bastião de resistência desse fenômeno social complexo e criminal que se arrastava desde o século anterior. A máquina de propaganda estatal precisava de um símbolo de vitória esmagadora, e Lampião era o alvo final, o prêmio que garantia a paz e a legitimidade da repressão. O cangaceiro-chefe, acostumado à veneração e ao medo que inspirava em fazendeiros e coiteiros, operava sob uma presunção perigosa, a de que seu poder de intimidação e a lealdade comprada de seus protetores garantiriam indefinidamente sua segurança física. A crença na sua invulnerabilidade, nutrida por anos de evasão bem-sucedida a milhares de perseguições, havia se transformado em uma arrogância tática. O coito da Grota do Angico, na região sob influência do coiteiro Pedro de Cândido, era considerado um santuário. Esta área ficava em uma região de caatinga densa, caracterizada por uma reentrância rochosa que oferecia abrigo natural e dificultava o cerco. Lampião e seu grupo haviam se instalado ali para um período de descanso mais prolongado, aproveitando a confiança plena no sistema de proteção, que era tido como um dos mais fiéis e menos vulneráveis à pressão policial ou à sedução da recompensa. A sensação de estarem escondidos em um refúgio impenetrável reforçava a crença do líder na sua própria fortuna, na sua proteção mística e na ineficácia contínua das volantes em encontrá-lo. Contudo, o destino do bando já estava sendo traçado por forças que o próprio Lampião desdenhava: a ambição humana e o crescente poder de sedução do dinheiro. O excesso de zelo na distribuição de presentes e a ostentação dissimulada de poder em suas paradas haviam atraído olhares que não eram de admiração. Havia brechas, pequenas fissuras na muralha de lealdade, alimentadas pela promessa de uma recompensa substancial oferecida pela cabeça do rei do cangaço. A recompensa estipulada era uma fortuna para os padrões do sertão. O mês de julho chegava ao fim e o coito de Angicos estava em seu ápice de descompressão.
A noite de 27 carregava um silêncio diferente, um peso que o bando, imerso no seu falso conforto, não soube reconhecer. Era o presságio de uma tempestade que não traria chuva para aliviar a seca, mas sim uma precipitação implacável de projéteis de fuzil. Aquele era o circuito aberto, o momento em que a negligência tática encontraria a determinação militar. Nos dias que antecederam a tragédia, uma série de decisões operacionais equivocadas e a quebra da rotina de vigilância apertada pavimentaram o caminho para a emboscada. O bando havia se dividido recentemente, uma medida arriscada que enfraqueceu o poder de fogo concentrado, separando-o de coiteiros importantes e de reforços próximos. Em Angicos, o relaxamento era evidente após longas semanas de marchas exaustivas. A chuva torrencial que caía na região servia ironicamente como um falso escudo. Lampião, irritado com o clima úmido e confiando na dificuldade de locomoção das volantes sob tais condições climáticas adversas, havia permitido que muitos cangaceiros guardassem suas armas envoltas em proteções de couro para evitar a corrosão. A rotina de revezamento de sentinelas tornou-se frouxa. Os postos de observação foram reduzidos e a área de vigilância diminuiu drasticamente, subestimando a capacidade de avanço inimigo em terrenos lamacentos, que, na verdade, favoreciam a aproximação silenciosa e não rastreável. Eles estavam descansando, expondo-se à sorte em um nível que não faziam há anos. A decisão havia sido tomada, irreversível e silenciosa. No calor úmido do sertão sergipano, as patrulhas volantes, agindo sob ordens estritas e com um nível inédito de coordenação entre os governos estaduais, convergiam para um único ponto no mapa que, durante anos, fora considerado inviolável. A confiança depositada no sistema de coiteiros, uma rede intrincada de lealdade, temor e interesses econômicos que sustentava Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, havia atingido seu ponto de ruptura. A permanência em um único refúgio, motivada pela exaustão e por uma falsa sensação de segurança, selou o destino do grupo. O último erro não seria cometido pelo acaso, mas pela presunção de invencibilidade que acompanhava o rei do cangaço há mais de 2 décadas. A ameaça era invisível, movimentando-se com a precisão letal que apenas o desespero e a traição podiam proporcionar. Não se tratava mais de confrontos abertos, nem da perseguição caótica que caracterizava os anos anteriores. A estratégia da polícia, agora sob o comando de tenentes com formação moderna e um senso de missão implacável, concentrava-se na obtenção de informações sigilosas e na anulação da retaguarda financeira do cangaço. Um homem que conhecia intimamente os hábitos e as localizações preferenciais do bando havia sido comprado. Sua informação era cirúrgica. A localização exata do acampamento, o número de cangaceiros presentes, a configuração do terreno e o horário em que a guarda costumava ser mais negligente. A morte vinha marchando discretamente através da caatinga noturna, carregada pelo silêncio de homens determinados a terminar o ciclo de violência. O posicionamento histórico daquele momento era claro. O ano de 1938 marcava o apogeu da centralização política no Brasil, com o Estado Novo de Getúlio Vargas exigindo o fim definitivo de qualquer foco de resistência ou anarquia regional. O sertão de Sergipe, divisa estratégica e refúgio tradicional, era o palco da conclusão. A política de cooperação entre as polícias de Alagoas, Sergipe e Bahia havia criado uma malha de vigilância sem precedentes, transformando os corredores de fuga em becos sem saída. O cangaço, embora ainda ativo e temido, lutava contra uma máquina estatal coesa e implacável, que havia aprendido a lição mais importante. A guerra contra Lampião não se vencia em tiroteios, mas desmantelando sua logística.
Enquanto o bando dormia sob a ilusão de segurança pluviométrica e a proteção da Caatinga Espinhosa, a Volante de Alagoas, sob o comando tático do tenente João Bezerra da Silva, realizava uma marcha noturna silenciosa e penosa. A força policial contava com a determinação fria de seus oficiais e a precisão letal de seus atiradores. A operação de inteligência havia alcançado o ponto de saturação. Guiados por um informante crucial, especula-se que fosse o coiteiro Coité. Motivado pela avidez da recompensa e pelo terror das represálias, os policiais evitavam trilhas batidas e moviam-se com precisão militar quase inédita no histórico do cangaço. Eles não estavam buscando confronto aberto, buscavam aniquilação cirúrgica. A informação fornecida aos volantes era detalhada e alarmante. A exata disposição das redes e dos sacos de dormir, a localização da fogueira apagada, cujas brasas indicavam a posição central do acampamento, e, mais importante, a confirmação de que a maioria das armas pesadas e a munição sobressalente estavam guardadas. O tenente Bezerra sabia que tinha uma janela de ataque estreita, dependente da surpresa absoluta. Os volantes se dividiram em 3 grupos de assalto, posicionando-se estrategicamente nas elevações rochosas que circundavam a clareira onde os cangaceiros dormiam. A escuridão final, antes do amanhecer, era seu manto protetor. Cada homem sabia que qualquer erro, qualquer ruído, poderia custar-lhes a vida em um confronto prolongado com o bando mais temido do país. A disciplina era absoluta, o silêncio era a regra. O bando, na Grota do Angico, vivia uma rotina de relativa tranquilidade. Era julho. O período de chuvas amenizava o calor causticante e a fartura proporcionada pelo sistema de coiteiros oferecia um conforto perigoso. Lampião, habituado a décadas de fugas incessantes e acampamentos de poucas horas, permitia-se uma estadia prolongada, relaxando a vigilância ostensiva. A falsa sensação de controle era alimentada pela crença arraigada de que nenhum volante ousaria se aproximar de um coito tão bem estabelecido e protegido por informantes. A experiência do cangaço ensinara que a velocidade era a melhor defesa. Ao diminuir o ritmo, o bando aceitava um risco que sua história não comportava. O líder, cansado das cicatrizes antigas e dos esforços constantes, acreditava-se seguro na intimidade daquela gruta natural. Um presságio pairava sobre Angicos, um silêncio pesado que não era de paz, mas de espera. Os mais antigos do bando sentiam a mudança no ar, a tensão imperceptível que precede a tempestade. Os animais estavam inquietos e os rumores que escoavam do povoado, mesmo filtrados pelos coiteiros, indicavam uma atividade policial incomum nas estradas distantes. A invencibilidade que Lampião projetava era um escudo psicológico, mas a realidade documental era outra. Ele se tornara um alvo fixo. O sertão, que fora seu cúmplice por tanto tempo, agora parecia conspirar em silêncio contra a sua permanência. O destino, implacável e lento, preparava a emboscada que reescreveria a história do banditismo social no Nordeste. A escalada de decisões do bando, ou a ausência delas, fechava as saídas. A escolha de permanecer na grota por vários dias seguidos, desfrutando dos suprimentos e do descanso, limitou severamente a mobilidade. Enquanto isso, as forças policiais consolidavam a estratégia da concentração de poder. O tenente João Bezerra e o sargento Inácio, à frente de seus homens, tomavam decisões calculadas. O avanço seria lento, feito a pé, para evitar o ruído de cavalos. Abandonavam a ideia de um tiroteio prolongado em favor de uma incursão rápida e fulminante, destinada a matar, não a capturar. Cada passo dado pela Volante na noite escura era uma porta fechada para Lampião. A estratégia do governo era clara:
usar o elemento surpresa para neutralizar a capacidade lendária de reação do bando. O acampamento, disposto em uma área confinada, facilitava a cobertura cruzada de fogo. A interrupção tática ocorreu na madrugada fria de 28 de julho. Enquanto o bando, exausto, dormia profundamente sob a proteção rochosa da Grota do Angico, a volante de Alagoas e Sergipe completava a sua aproximação final. Não houve disparos de advertência ou alarde. O silêncio da marcha era mantido com rigor militar. Os sapatos envoltos em panos para abafar o som no chão arenoso e cheio de pedras. Os fuzis, limpos e carregados, apontavam para as redes suspensas e a pequena fogueira agonizante. A ação paralela da volante era a definição da preparação. A distribuição estratégica dos atiradores nas elevações circundantes garantiu que o fogo viesse de cima para baixo, impossibilitando a utilização eficaz dos abrigos naturais. A névoa da madrugada, que normalmente protegeria os cangaceiros, tornava-se um véu que escondia os algozes. Ao romper da aurora, por volta das 5 horas da manhã, o bando estava irremediavelmente encurralado. A topografia do Coito, que antes oferecia proteção contra patrulhas esporádicas, agora funcionava como um anfiteatro para o massacre, oferecendo aos volantes um campo de tiro superior. As volantes haviam se posicionado em um semicírculo mortal, cercando a área de descanso com uma linha de fogo impiedosa e cruzada. Não havia rota de fuga planejada para um ataque dessa magnitude e precisão. O encurralamento era geográfico e temporal. A Grota do Angico, com suas paredes íngremes e a vegetação densa que prometia camuflagem, tornava-se uma armadilha perfeita. As poucas trilhas de acesso estavam agora vigiadas. O bando, com sua carga de armas pesadas, munição e tesouros acumulados, estava impossibilitado de uma retirada rápida. O destino não era mais uma questão de sorte ou habilidade, mas a consequência direta do excesso de confiança e da traição que haviam rompido o invólucro de proteção. Eles estavam adormecidos, cercados por atiradores profissionais que esperavam apenas o comando e a fraca luz do amanhecer para iniciar o ataque. Não havia boas escolhas restantes. A única opção que restava ao bando, a fuga, havia sido silenciada antes mesmo que pudessem despertar. O ataque começou pouco antes das 5 horas da manhã de 28 de julho de 1938. O estampido seco e violento de uma rajada sincronizada de metralhadoras Madsen e fuzis Mauser quebrou o silêncio úmido e frio da Caatinga. A surpresa foi total e devastadora. O clímax histórico, violento e definitivo, irrompeu com a primeira claridade tênue da manhã. O ataque foi caracterizado por uma intensidade de fogo esmagadora e sustentada. Não se tratou de um combate, mas de uma execução estratégica. Metralhadoras, posicionadas em pontos dominantes, despejaram uma torrente de balas sobre o acampamento. O ruído ensurdecedor dos disparos rasgou o silêncio da Caatinga. Lampião, deitado em sua rede ao lado de Maria Bonita, foi um dos primeiros a ser atingido. Ferido mortalmente no tórax, caiu incapacitado de sequer tocar o rifle que estava enrolado ao seu lado. O fator surpresa impediu qualquer reação coordenada. Maria Bonita, tentando protegê-lo ou buscando abrigo instintivo, também sucumbiu rapidamente à violência dos projéteis que atingiram seu ventre e sua cabeça, deixando-a gravemente ferida e em agonia. Os cangaceiros que tentaram reagir foram ceifados imediatamente pela densa saraivada de balas. A reação do bando foi caótica e ineficaz. Cangaceiros como Quinta-feira, Mergulhão, Luiz Pedro, Enedina, a mulher de Mergulhão, Moeda, Alecrim e Macaco caíram sob a saraivada implacável. A batalha, se é que se pode chamar de batalha, durou menos de 20 minutos. Foi uma execução metódica, fria,
quase sem resistência organizada. Em menos de 20 minutos de fogo concentrado, 11 corpos jaziam inertes no chão da gruta, entre eles os do líder e de sua companheira. Os 3 cangaceiros feridos, Dadá, esposa de Corisco, que não estava presente, Criança e Sabonete, foram capturados. O cangaço, como força unificada e lendária, havia chegado ao seu fim sangrento. Mas o objetivo do tenente Bezerra e de seus superiores não era apenas a morte dos bandidos. Era a produção de uma prova incontestável e chocante. O resultado imediato da incursão de Angicos não foi apenas o registro das mortes. Foi a desfiguração e a profanação dos corpos. Cumprindo ordens que vinham dos escalões superiores do comando militar e agindo sob a barbárie institucionalizada da repressão ao banditismo, os corpos não foram enterrados ou deixados para a natureza. A ordem superior, transmitida com clareza brutal, era inequívoca: remover as cabeças para provar a identidade dos líderes e desmantelar a lenda de sua imortalidade. A consequência imediata do massacre foi a profanação do local e dos corpos. A vitória precisava ser irrefutável para que o governo pudesse encerrar o mito. O tenente João Bezerra, ciente da desconfiança histórica em relação às supostas mortes de Lampião, ordenou a medida mais chocante e controversa da história da repressão ao cangaço: a decapitação dos mortos. Com facões e instrumentos rústicos, o tenente Bezerra e seus homens executaram a decapitação dos 11 cangaceiros. O ato, carregado de simbolismo brutal, visava provar, além de qualquer dúvida, que Virgulino Ferreira da Silva estava morto. Relatos da época indicam a dificuldade da tarefa, realizada sob pressão e em condições precárias. As cabeças, o troféu máximo da vitória sobre o cangaço, foram tratadas imediatamente para a preservação temporária, um processo rudimentar, mas eficaz. Elas foram mergulhadas em cal virgem e sal grosso, envoltas em panos ásperos e acondicionadas em latas de querosene, posteriormente, latas de manteiga, encontradas no próprio coito. O acondicionamento era grotesco e apressado. As cabeças foram tratadas com cal e aguardente para preservar os traços faciais durante o transporte. O horror da cena, presenciada pelos poucos sobreviventes capturados e pelos próprios volantes, era o prenúncio de um espetáculo macabro. As 11 cabeças, incluindo as de Lampião e Maria Bonita, foram ensacadas e levadas como troféus, iniciando uma jornada de exibição pública que chocaria a nação. O objetivo não era apenas provar a morte ao comando, era transportar a evidência para a exibição pública. Era necessário transformar a execução militar em um espetáculo de propaganda estatal. A queda de Angicos e a subsequente exibição macabra das cabeças não significaram apenas a morte de Lampião. Representaram o golpe de misericórdia na mística e na estrutura de poder do cangaço. O sertão testemunhou com horror e alívio que o rei não era invulnerável. A aura de proteção divina que Lampião cultivava habilmente através de amuletos, rituais e símbolos religiosos foi destruída pelo facão do volante. A notícia da decapitação se espalhou como pólvora, levando ao êxodo e à rendição de outros grupos cangaceiros, incluindo Ponto Fino e até mesmo Corisco, que tentou desesperadamente continuar a luta. A mensagem imposta pelo Estado era cristalina: não haveria clemência nem enterro digno para quem desafiasse a ordem. O cangaço estava morrendo, não em silêncio, mas sob o grito mudo de uma exibição pública planejada. O terror agora pertencia ao governo. A notícia se espalhou pelo sertão com a velocidade do terror, paralisando os povoados e forçando os cangaceiros remanescentes à dispersão ou à rendição imediata. O eco histórico deste evento foi estrondoso, definindo o declínio irreversível do cangaço.
A exibição das cabeças, primeiramente em Piranhas, depois em Maceió e Salvador, transformou o triunfo policial em um ato de barbárie oficializada. A imprensa cobriu o evento com uma mistura de repulsa e fascínio mórbido, fixando a imagem da violência extrema no imaginário popular. A morte de Lampião não apenas eliminou o líder carismático, mas aniquilou o mito de sua invencibilidade, retirando a aura de proteção que ainda pairava sobre os seus seguidores. Os cangaceiros que conseguiram escapar de Angicos, ou aqueles que operavam em grupos separados, como Corisco, perderam a referência e o sentido de continuidade. A crueldade do Estado, demonstrada através da exposição pública dos restos mortais, serviu como um aviso final e definitivo. Não haveria mais lugar para o banditismo no Nordeste. A era dos grandes bandos armados chegava ao fim, substituída pela necessidade de pacificação total exigida pelo regime centralizador. O ato de Angicos e suas consequências macabras representaram o ponto final, brutal e inegável, para o ciclo do cangaço. O percurso daquelas 11 cabeças pelo Nordeste, de Angicos a Maceió, foi uma jornada de terror, propaganda e triunfalismo militar. Mas o que aconteceu quando o macabro carregamento finalmente chegou aos centros urbanos, sendo exposto publicamente nas principais capitais nordestinas? Como a sociedade, os cientistas e o próprio governo reagiram a este espetáculo de horrores que duraria décadas, transformando restos humanos em objetos de estudo e vitrines de museu? O impacto dessa exposição transformou a história do Brasil. Mas a história da violência não se encerra na exposição dos restos mortais. O que aconteceu com os poucos sobreviventes de Angicos que escaparam do massacre? Como o governo utilizou este triunfo para reescrever a história da resistência sertaneja e qual foi o destino final dos restos mortais que se tornaram peças de museu patológico? Resta seguir a trilha da verdade que permanece oculta sob a densa poeira do tempo, investigando o que veio depois do fim do mito.